Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, agronegócio e também sobre agricultura familiar. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje, então, o engenheiro agrônomo e consultor de marketing e agronegócio, Victor Hugo Carrão. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Márcia? Também conosco está a vereadora Eva Valéria Lorenzato. Muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, Márcia. Prazer estar aqui com o Carrão, um especialista no assunto. Agradecer a oportunidade, que a Agenda 21 nos dá de estar aqui para a gente conversar um pouquinho, especialmente sobre a agricultura familiar. Vamos começar então falando um pouquinho da questão da sustentabilidade e o agronegócio, Como é que se dá essa relação entre sustentabilidade e agronegócio? As coisas conseguem conversar? A gente consegue trabalhar essas duas questões falando do agronegócio e da sustentabilidade, Carrão? Bom, Márcia, uns tempos atrás esse dia isso seria impossível, polêmico inclusive, mas agora, nos dias de hoje, ele não só pode, como deve trabalhar sustentabilidade com o agronegócio. E o agronegócio ele não vai se manter jamais se não tiver nesta perspectiva da sustentabilidade. Por quê? Porque se não houver essa razão de ser o agronegócio, no ponto de vista da sustentabilidade, nós não teremos nem mais solo. Não haverá mais solo. Não haverá mais a quem atender. Não haverá mais a quem servir, porque a razão de tudo é o solo. E se não tiver sustentabilidade partindo deste solo sustentável, não haverá não somente solo, como não haverá o principal fator que gera emprego, que depende, a agricultura depende, e toda a força global do trabalho no mundo. Por exemplo, na agricultura, 95% da força de trabalho na agricultura depende de água. E 78% da força global do trabalho depende de água. E a água, o grande depósito que armazena, fruto desse ciclo hidrológico que existe da água, é o solo. Mas se o solo não tiver as condições sustentáveis, ambientais, equilibradas, estruturadas, esta água não infiltra. Logo, cada vez mais os efeitos, digamos assim, das estiagens, das secas, vão agravar cada vez mais as perdas, o prejuízo, a não colheita de grãos ou de qualquer pasto ou qualquer produto. Então, a sustentabilidade é uma coisa que é sine qua non para que o agronegócio se torne uma realidade e para que se elimine a fome no mundo e que contribua com a eliminação da pobreza do mundo, da miséria do mundo, da insegurança alimentar que existe no mundo. Então, 15 milhões hoje existe de fome absoluta, dado pela ONU agora, neste momento no Brasil. 60 milhões, alguma insegurança alimentar. Num país que se fala tanto em agronegócio, não dá mais, Nós temos espaço para isso, Para ampliar essa produção. E a vereadora Eva Valéria, então, também participa da comissão, de combate à fome aqui na Câmara. E também vamos aproveitar esse gancho, para falar um pouquinho também dessa questão, aliando aí a agricultura familiar. E aí eu também quero fazer esse contraponto depois, em relação à agricultura familiar, o agronegócio e a sustentabilidade. Isso, Márcia. Eu fiz a indicação, e foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores a criação da Frente Parlamentar de Combate à Fome, porque nos indigna muito que num país que produz tanto alimentos, Carrão, que o nosso povo esteja passando fome. A gente não consegue entender onde que está a falha, qual é o principal problema. Se a gente sabe que tem produção e, por outro lado,
tanta fome da nossa população. Então, nós criamos a Frente Parlamentar, foi implantada agora há poucos dias. Nós estamos num período de buscar dados do nosso município, estamos trabalhando com a Sencas, o secretário que nos trará os dados. Nós estamos já organizando visitas para municípios aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, posso citar o município de São Leopoldo, que tem banco de alimentos, tem políticas públicas, porque a gente quer sair daquela questão da caridade, que é muito importante, claro, né, as pessoas fazerem as suas ações particulares, né, de solidariedade, mas nós entendemos que o combate à fome precisa passar por boas políticas públicas. E quando a gente fala de combate à fome, nós temos que trazer para a linha de frente o incentivo à agricultura familiar. Eu sou uma vereadora, moro no distrito de Bom Recreio, na comunidade de Santa Gema, fui a primeira presidente eleita da Associação da Feira da Gari e eu tenho uma caminhada de longa data pelo fortalecimento da agricultura familiar. E o fato de ser mulher e os dados, a própria ONU, né, tem pesquisa, mais de 70% dos alimentos que vêm à mesa dos consumidores é produzido pela agricultura familiar. E dentro de todo este universo, mais de 54% dos alimentos, quando a gente fala alimentos da agricultura familiar, nós estamos falando da mandioca, da cenoura, da beterraba, do leite, né, do feijão, do arroz, da preservação das sementes crioulas. Então, 54% desses alimentos são produzidos pelas mulheres, Carrão. Olha a importância que tem a agricultura familiar. E aí nós estamos debatendo, inclusive com o secretário da Agricultura aqui do município, para nós também encontrarmos alternativas, porque nós precisamos pensar desde o orçamento para a nossa agricultura, que é muito baixo em relação ao orçamento, ao universo do orçamento do executivo. Nós precisamos buscar alternativas para incentivar o aumento da produção na agricultura familiar. Nós temos dados assim assustadores aqui no nosso município, porque o meio rural está envelhecendo. Os jovens estão vindo para as áreas urbanas, né, disputar os espaços de emprego, e aí quem é que vai produzir esses alimentos? Quem é que vai ficar lá? Mas não ficar lá sofrendo. Nós temos que garantir que o pequeno agricultor possa viver com dignidade na sua propriedade, que se o filho vir estudar aqui na área urbana e ele quiser, não, eu quero voltar lá, eu quero investir, eu vou produzir peixes, vou fazer um pomar de fruticultura, eu quero abrir uma agroindústria, que ele tenha um aporte, que ele tenha um incentivo do poder público, porque se não for assim, nós corremos o risco, eu tenho dito sempre e estou bem consciente disso, que nós corremos o risco de, com a monocultura, nós logo aí na frente temos que comer ração. E isso é bastante preocupante, porque daí diminui a questão do valor nutricional dos alimentos, né? Isso aí tu tá debatendo a soberania alimentar do município, do nosso estado, do nosso país. Nós estamos falando num aumento nos gastos da área da saúde, porque quando a pessoa se alimenta mal, onde que ela vai cair? Ela vai parar lá no Sistema Único de Saúde, né? Ela vai precisar de medicamentos, ela vai precisar de suplementos. Então, é uma gama de assuntos. É uma cadeia, na verdade. Né? São muitos assuntos, muitas questões que não tem como nós, agora eu vou abrir uma caixinha, né? Eu vou falar só do combate à fome, ou então eu vou falar apenas da agricultura familiar, só da produção de alimentos. Está tudo muito ligado, né? No nosso planeta, na nossa mãe terra. Nós precisamos fazer um diálogo muito amplo para a gente pensar aí como que a gente mantém a vida aqui agora, né, na nossa geração, mas também como que a gente garante vida e que as próximas gerações também possam acessar, né, esses recursos que são tão importantes para o ser humano e para a vida no planeta.
são alguns gargalos, e o senhor também traz alguns gargalos do agronegócio sustentável, e também vamos linkar um pouquinho com essa fala da vereadora em relação, né, a essa questão dos jovens, da falta de mão de obra, porque não é só lá na propriedade, né, no agro também, né, também tem essa preocupação. Sim, sem dúvida. Veja bem, Márcia, em primeiro lugar, assim, sustentabilidade e o agronegócio. Sustentabilidade, uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa mente. Sustentabilidade, antes de mais nada, ela é equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e econômicas. Isso é fundamental. E para nós ter essa consciência deste equilíbrio nesses 3 pilares da sustentabilidade, para nós ter essa consciência, temos que ter uma coisa em mente sempre, que nós precisamos uns dos outros. Aprendemos uns com os outros. Nós somos todos interdependentes, todos. E tudo está interligado. Não existe um que é mais importante que o outro, não existe que um segmento é mais importante que o outro, não existe uma atividade mais importante que a outra. Todos precisam uns dos outros. Se nós tivermos essa consciência, a sustentabilidade vem ao natural. Mas para que ela ocorra melhor ainda, nós temos que ter em mente uma coisa: se fixar e identificar as realidades, os problemas, as necessidades das pessoas, das organizações, dos nossos clientes como um todo e do fator local. Porque o Brasil, o mundo, nós somos pessoas diferentes em tudo. Como nós podemos tratar uma pessoa e um determinado local igual ao outro? Não pode. Somos todos iguais, mas agora tratar... Não, porque a localidade de São Roque é diferente de Santa Gema, de Santo Antão. São realidades diferentes. Então você tem que ouvir elas para poder atender elas, para ter solução, focar nisso aí e não ficar simplesmente sempre no problema. Bom, e aí? E da onde surge então essa questão do gargalo? Por que o agronegócio hoje, a facilidade hoje para ele ir de encontro à sustentabilidade é muito mais fácil que há 20 anos atrás? Exatamente porque existe hoje o conhecimento, existe mais maturidade hoje, existe mais consciência desta interligação entre todos, essa interdependência. Mas tem uma coisa que não está clara ainda, em políticas públicas, como disse a Eva, né? Quer dizer, se nós não tiver essa compreensão, por mais que várias políticas públicas já estão disponíveis e ajudaram muito, né? Agora, onde está a logística nessa questão toda? Por que existe uma monocultura? Porque para você tirar de São Roque ou de um lugar que é mais problemático ainda o escoamento da produção, como que está essa logística do meio rural até os centros urbanos, onde estão as indústrias normalmente? Como que está a situação de escoamento da produção da região norte, que é a maior produtora do Rio Grande do Sul, escoar até os portos a produção para exportação? Ou como que está o escoamento dessa produção da agroindústria para os grandes centros urbanos ou para o mundo todo? Isso é logística. E a gente percebe que agora está vindo algumas ondas, né, no sentido de se reativar as ferrovias, né, para trabalhar essa questão do transporte também. Então, já há uma preocupação, né, para a gente retornar para algumas coisas. O pessoal teve o êxodo rural, o pessoal foi para a cidade, agora estão tentando retornar. Então, são essas questões, né, que as pessoas estão se atentando agora para fazer essa política inversa, né, e trabalhando essa sustentabilidade, que a gente fala muito aqui, o programa traz muito, vários temas a respeito, vários olhares a respeito disso, e todo mundo tem o mesmo consenso, né, dessa importância da sustentabilidade, tanto no agronegócio, como na agricultura familiar, como no nosso dia a dia, né, porque sustentabilidade é isso, né, a gente não tira, não coloca, é só lá no agricultor, é só no agro, é só, né,
Não, é o nosso dia a dia. Então é isso que a gente tem que se aperceber, né? E trabalhar com esses atores, com todos os atores, porque fizemos parte disso também, não é, Carrão? Veja bem aqui, ó, Márcia. Você está entrando numa coisa bastante interessante, que é assim, ó, falando de sustentabilidade, mas o que é agronegócio? Por que existe a diferenciação agronegócio familiar e não familiar? Ou agronegócio e agroecologia? Agronegócio e agricultura familiar? Agronegócio e agricultura regenerativa? Na verdade, tudo é agronegócio. O problema é que nós misturamos a questão da agricultura familiar é como que ela deve ser compreendida e como que ela deve ser apoiada, como que deve ser estendida. Com as suas especificidades. Exatamente. A agroecologia, ela também é agronegócio, mas ela é uma forma de como se conduz as coisas, né? Então é uma maneira de eu ver isso ou aquilo. Agora, o que é o agronegócio? Olha, o agronegócio engloba todos os fornecedores de bens e serviços para o setor agrícola, que envolve produtores, processadores, transformadores, distribuidores, todos nesta geração do fluxo de todos os produtos da agricultura, da pecuária e da floresta até o consumidor final. Isto aí é agronegócio. Não envolve se uso insumos, se uso agroquímicos, se uso fertilizantes, nada disso. Se é grande, se é pequeno, se é médio, nada disso. É uma cadeia produtiva organizada. Se é produto biológico, certo? Agora, o que se quer dizer da importância desse agronegócio até o consumidor final? É este cara que nós temos que atender. E é ele que vai dizer, eu quero um produto biológico, eu quero um produto da agricultura familiar, eu quero um produto que eu possa contribuir para a geração de riqueza local, regional, que circule por ali, que as pessoas que cresçam, aqueles que estão ali, quem é que mais gera emprego nesse país? São os micro, pequenos e médios empreendedores. Isso é o que não mais importa, né? Que gera emprego, gera riqueza, não importa. Eu confesso que discordo um pouquinho em algumas questões com o Carrão. Por exemplo, quando tu disse que a agricultura familiar é o agronegócio. Eu discordo. O agronegócio engloba, no teu entendimento, englobaria a agricultura familiar, a agroecologia e tudo mais. Eu entendo que a agricultura familiar, ela tem que ser diferente até no trato. Ela é uma agricultura familiar, ela é uma agricultura diferente. A cultura da agricultura familiar precisa ser destacada do agronegócio, porque a gente sabe, o agronegócio, a maioria da produção é commodities, né? Nós, a agricultura familiar, é a que está mais próxima do consumidor. A agricultura familiar, tu dialoga diretamente com a alimentação saudável. Tu dialoga muito mais diretamente quando tu fala em preservação da água, preservação do solo, da biodiversidade do solo. É a agricultura familiar que faz isso, que menos utiliza fertilizantes, veneno. Então, é uma outra lógica que me preocupa muito, principalmente agora nesse período que o Brasil está vivendo, né, que acabou que o agronegócio e a agricultura familiar, infelizmente, acabaram virando meio que uma ideologia, né, de lados que daria para se dizer de adversários, e isso é muito ruim. Porque se nós tratarmos ideologicamente dessa questão, ou partidariamente, isso nos preocupa muito. Agora, a agricultura familiar, ela tem uma legislação, inclusive no Brasil, que é uma legislação específica para a agricultura familiar. Ela precisa de políticas públicas pensadas e voltadas para a sua realidade, se nós quisermos tratar de alimentação saudável. Porque não é o agronegócio hoje que produz, eu acho que, claro que a gente respeita muito, né, quem pensa diferente, mas não é o agronegócio que produz hoje no mundo o alimento saudável. Nós vamos a um breve intervalo e na volta, Carrão, então, você faz esse contraponto pra gente, tá bom? A gente já volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Conosco, então, o engenheiro agrônomo e consultor em marketing em agronegócio, o Victor Hugo Carrão, também a vereadora Eva Valéria Lorenzato, que nós estamos tratando sobre sustentabilidade, agronegócio e também agricultura familiar. Você que está em casa, então, a gente estava numa discussão em relação à questão da agricultura familiar e também fazendo esse contraponto com o agronegócio. Carrão, quero que tu traga essa importância da sustentabilidade dentro do agronegócio e também, como o senhor falou anteriormente, que a agricultura familiar também, de certa forma, é agronegócio, não é? Sim. Veja bem assim, a agricultura familiar, eu não tenho nada contra ela, pelo contrário, eu acho ela uma atividade extremamente importante. E o Rio Grande do Sul ela é muito forte, né? O que eu estava falando que é o agronegócio? Ele é como que ele se organiza enquanto cadeia produtiva, seja pequeno, médio ou grande. No conceito do agronegócio não envolve isso. Não envolve se a pessoa usa agroquímicos, fertilizantes, insumos biológicos, nada disso. Se é, enfim, se trabalha com a mandioca, com a soja, com o milho, enfim, é um produto agrícola. E ele também precisa de uma distribuição. Eu produzo lá e vou entregar na feira do produtor. É o agronegócio, toda a cadeia produtiva. Certo? Agora, se é proveniente da agroecologia, da agricultura familiar, é uma outra questão, onde precisa políticas públicas de apoio a esses setores, que são fundamentais. Existe uma grande gama de pequenas propriedades que requerem um tratamento diferenciado. Não pode ser da mesma forma, de hipótese alguma. Então, mas isso é outra questão. Agora, o universo do Brasil é diferente local para local. Mato Grosso do Sul, São Paulo, são realidades diferentes. Se tu pegar o semiárido, eu fiz um curso de agroecologia no semiárido. Por que eu quis fazer um curso se eu não tenho contato com o semiárido? Porque nós temos um problema hoje cada vez mais frequente de estiagens. E como que o semiárido está sobrevivendo a isso e está trazendo as pessoas de volta ao meio rural? Porque eles estão sabendo ser produtores de água. Então nós temos que aprender com o pequeno, como que o pequeno consegue se manter numa área pequena. Ele é um baita de um gestor. E como que um grande não consegue muitas vezes? Bom, então vamos aprender. São experiências que podem se cruzar. Aprender uns com os outros. Então você aprendendo isso, você vai ver que o sistema agroflorestal está fazendo revoluções no semiárido. Porque é um grande produtor de água, porque eu agrego floresta, agricultura, quer dizer, são manejos sustentáveis. É a forma como nós estamos trabalhando isso aí. Independente que a precipitação pluviométrica anual na região semiárido é de 800 milímetros. 800 milímetros no ano todo. É muito pouco, né? É escasso. Então nós temos que aprender o quê? Ser produtor de água, que isso aí desencadeia uma riqueza extraordinária por mundo afora. Então agora, hoje, com a pesquisa, em participação extraordinária da Embrapa, se desenvolveu a integração lavoura, pecuária, floresta em sistema de plantio direto. Todos esses manejos aí são manejos sustentáveis. E a floresta é o que mais possibilita um meio ambiental em condições de um ecossistema para que se melhore a infiltração de água. E é importante esse olhar, né, do sustentável.
Não tem outra, nós não temos outro caminho agora. Senão eu derrubo a árvore, entendeu? E não, hoje derrubar a árvore não é uma atividade mais. Pô, mas eu estou sendo inconsequente a mim mesmo. Não é mais nem futuras gerações, porque já está doendo em ti mesmo, né? Quer dizer, então as pessoas estão dizendo, não, mas a floresta é importante. Por quê? Porque no sistema florestal você infiltra água por hora, 136 milímetros de água por hora. No convencional, em torno de 45 milímetros por hora. Erosão. Se não infiltra, dá erosão. Escoa superficialmente. Na mata nativa, 119 milímetros. E no sistema plantio 119 milímetros. E na mata nativa é um pouco menos ainda que o sistema plantio direto. Mas sistema plantio direto com rotação de cultura, com coberturas vegetais e coquetéis vegetais durante todo o ano sobre a superfície do solo. Outra coisa importante, que a Embrapa e toda a pesquisa no Brasil já sacramentou, já refez a pesquisa, que 12 toneladas por hectare ano de palha em raízes e resíduos vegetais no solo, sobre o solo, nós não temos 1 tonelada de carbono orgânico. Logo, nós não teremos matéria orgânica. E a matéria orgânica é a que é responsável para estruturar o solo junto com a maquinaria agrícola, que é biológica do solo, que é os micro-organismos, que é 70% de toda essa atividade da matéria orgânica. Então, se isso aí ocorrer, todo esse processo todo, o que vai acontecer? Estruturou o solo, não tem camadas adensadas, a água infiltra. O solo, a água é armazenada junto à matéria orgânica e é liberada para as plantas no momento certo e na hora certa. Veja que logística extraordinária, biológica, né? Então, e isso independe se é agricultura familiar, independe se é agroecologia ou se é um grande produtor. A base de tudo, de novo, é o solo. Ele não olha, o solo não olha, o conhecimento para nós aplicar para ser produtor de água não olha se a pessoa tem uma origem negra, branca, amarela, vermelha, se é um homem que está produzindo uma mulher ou qualquer outro gênero, não tem. Ele não olha isso. Ele não olha a religião da pessoa, ele não olha. Ele olha e diz assim, olha, para mim, se é um solo saudável, que tenha vida e gere vida, eu preciso disso. Eu preciso de comida. E a comida dele é resíduos vegetais. Não tem outra forma. Não é nem filosofia, isso é ciência, pesquisa, é conhecimento. Né? Não tem outra forma. Ou seja, a rotação de cultura. Tem que acontecer a rotação de cultura. Mas integrado também, com o sistema plantio direto, mas integrado à pecuária devido o bosteio é extraordinário. O excremento e urina e fezes do animal é fantástico, é uma riqueza de nutrientes gratuito. E, de novo, precisamos uns dos outros. É como uma cadeia, né? Ele come o pasto, joga a bosta serve ao micro-organismo, o micro-organismo volta, melhora a estrutura do solo, produz o grão, volta, produz a palhada, produz a cobertura e produz água e produz 95% da força, né, de trabalho, produz 78% da força global do trabalho. Entende? Então, nós temos que entender essa interligação que existe. Márcia, olha aqui, ó. Valéria, eu li um livro que eu amo e leio, normalmente eu torno a reler. É 10% humano. Já ouviram falar nesse livro? Não. Ele é extraordinário. Ou seja, nós, pessoas humanas, seres humanos, nós somos 10% humano. 90% é microbiota. São micro-organismos. Que se nós tirar o micro-organismo, microbiota, quer dizer, no intestino e sair fora dali, nós morremos por causa de uma infecção generalizada no organismo. Agora, se ele estiver ali no intestino, ele faz um trabalho extraordinário com todo o bolo alimentar que tem ali e nos devolve em riqueza de sangue, de nutrientes e tudo mais, para que a gente tenha vida saudável. Isso me lembrou agora de uma discussão que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão da privatização da água. E aí a importância da água para o ser humano, né?
e que o ser humano 3 dias sem beber água é morte, né? E aí eu lembrava também, teve uma discussão, agora até que meio que tá parada, que é a possibilidade do pequeno agricultor, da sociedade pagar para o pequeno agricultor que preservar, por exemplo, uma fonte de água lá no interior. Agora, neste verão passado, com esta seca, né, que baixou o nível da água, eu comentava lá em casa, quando tu saía para o interior, era nítido, assim, tu enxergava naquelas lavouras, especialmente de soja, quando os agricultores, naquela lógica de produzir mais, tenho que produzir mais grãos, porque afinal de contas o custo de produção para 1 hectare de soja é altíssimo, eu preciso ter uma produção maior. E aí o que muitos agricultores fizeram? Tu vai invadindo, tu vai tentando, né, acabar com as fontes de água, né, com os banhados. Isso não falo longe, é uma coisa, a gente não está condenando o agricultor, porque é isso, tu está lá no meio rural, tu vive do que tu produz. E tu precisa ter produção. Infelizmente, com o pouco apoio que a agricultura tem atualmente, tem que se virar. Mas são coisas assim que nos preocupam muito, porque afinal de contas, se a gente fala em privatizar a água, e não é só a água aqui na cidade, é a água lá do meio rural também. O agricultor, de repente, vai ter que pagar para utilizar uma água do seu açude, de uma fonte. São tantas coisas, Carrão, que estão envolvidas e que nós precisamos conversar com a sociedade. A sociedade precisa ter espaços onde ela possa dialogar, onde ela possa obter informações, trocar ideias, buscarmos soluções, porque é isso, né? O que a gente quer mesmo é um planeta, uma cidade, né? Um país mais sustentável, né? E que garanta a vida digna para todas e todos. É isso que todos nós queremos, né? Que é o nosso grande sonho, a nossa utopia, que faz a gente sair dos nossos espaços, né? E participar nos espaços de decisão, estar aqui dialogando aqui nesse programa tão importante que é a ecologia e meio ambiente. É este sonho que a gente tem, essa esperança de que a gente efetivamente transforme o meio rural num ambiente sustentável, né? Que possa garantir a renda para as famílias que vivem lá, que possa garantir a soberania alimentar, né, com uma produção cada vez maior, mas que também garanta um alimento mais saudável, né, mais culturalmente também, que as pessoas possam viver a sua cultura lá do meio rural, né, com valorização da sua cultura. Então são tantas coisas que dialogam, né, quando tu fala em agronegócio, quando tu fala em agricultura e especialmente da agricultura familiar. E quando a gente fala em sustentabilidade. Nossa, né? Gente, nosso espaço aqui o tempo está terminando. Eu só vou pedir, Eva Valéria, que você fale bem rapidinho sobre o primeiro encontro municipal da agricultura familiar aqui de Passo Fundo, que inclusive foi uma indicação, né, um projeto teu. Isso, eu quero, faça favor aqui, quero mostrar o nosso convite, não é meu, da vereadora apenas, a Câmara de Vereadores também faz parte, mas é uma atividade organizada por muitas instituições da sociedade civil, né, do Poder Executivo, do Legislativo, do Conselho Agrário, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Caritas, da Cressol. São muitas entidades que sentaram para tentar organizar, mesmo que de última hora, porque a Lei 5.588 foi aprovada na Câmara em novembro do ano passado, foi sancionada pelo prefeito municipal Pedro Almeida no mês de dezembro, e este ano, então, a partir do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Agricultura Familiar, nós faremos a abertura dos festejos da Semana Municipal da Agricultura Familiar aqui de Passo Fundo. É uma grande vitória, nós protocolamos o projeto de lei na Câmara porque a gente entende que nós precisamos levar o debate para a comunidade, nós precisamos inserir os agricultores e os atores de toda a sociedade neste espaço e nessa discussão de valorização da agricultura familiar. Nós precisamos aqui no nosso município ampliar as agroindústrias, né? Porque infelizmente nos últimos anos tem diminuído muitas agroindústrias com investimentos enormes, estão com suas portas fechadas. Nós queremos discutir o porquê que no nosso município
município, se nós temos mais de 200 mil consumidores que residem aqui no nosso município, por que as agroindústrias estão fechando? Nós queremos um espaço que se discuta a valorização e a profissionalização dos agricultores, outras novas alternativas, nós queremos criar espaços de seminários, de encontros lá na agricultura, aqui na área urbana. Então, dia 25 de julho, a primeira vez que está acontecendo aqui, depois da criação dessa legislação aprovada por unanimidade na Câmara, nós estamos aí muito felizes, Márcia, porque foi uma grande vitória num momento que o nosso país está vivendo, né, tantas dificuldades no meio rural, nós conseguirmos aprovar finalmente uma legislação voltada para a agricultura familiar do nosso município. Tá certo, muito obrigada. O encontro, todos convidados. Então é no dia 25, não é? A partir das 8h30, né? Vai ser no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Obrigada, Carrão, pela tua participação. Nós podemos retornar aqui, né, com uma nova discussão aí em relação a esse assunto, porque a gente sabe que é um assunto muito amplo. Eu quero agradecer a você, Márcia, por esta oportunidade, a Agenda 21 e ao Ademar, secretário executivo da Agenda 21, por estar aqui conversando sobre um tema tão importante e fazer um debate com a Eva. Mas dizer que esse assunto ele é amplo, né? Se tivesse uma outra oportunidade seria muito bom, seria ótimo, porque eu vejo da seguinte forma: hoje nós temos o conhecimento neste país, nós temos uma massa crítica hoje pronta para emergir para uma nova realidade, temos. E eu acho que está se criando essa necessidade, atender essa necessidade que é de vida digna às pessoas. As pessoas não têm esse direito somente. Elas têm o dever, o direito de usufruir isso aí. Nós temos que ter a consciência de que cada pessoa, cada um de nós, e não só governos, e não só Estado, não só uma organização qualquer, mas acima de tudo, cada pessoa, de promover o bem comum, de criar condições efetivas para que cada um possa exercer a sua vida em sua plenitude e chegar à sua própria perfeição. Ninguém quer receber nada de mão beijada. As pessoas querem ter acesso ao trabalho. A fome existe, segundo a ONU, e nós vivemos isso, porque as pessoas não têm capacidade de pagamento. E diz que com a pandemia, depois da pandemia, 3 bilhões de pessoas no mundo teriam um problema de insegurança alimentar. E 690 milhões de pessoas passaram fome durante a pandemia. 690 milhões de fome, melhor, 690 milhões de toneladas desperdiçadas no mundo, que é na casa de cada um, no prato. É uma reflexão importante. Então, nós temos muitas coisas. Agora, veja bem, assim, uma coisa eu quero deixar assim, muito claro. Eu fiz um artigo que é Desenvolvimento do Mercado Sustentável, Propósito de Todos. Eu não vejo o agronegócio ou qualquer outro debate que venha se nós não colocarmos as pessoas em primeiro lugar. Se nós não focar nelas, o bem-estar delas. E bem-estar é ter direito ao trabalho, trabalhar e empreender. E este agronegócio, não estou falando da cadeia produtiva, todos juntos, diferentemente se é o grande, o agricultura familiar, a agroecologia, todos têm o dever de criar condições em toda a cadeia produtiva, até a agroindustrialização, e exportar produtos com valor agregado e não commodities. Nós vamos gerar muito trabalho. E eu fiz essa provocação, e o Brasil, só com a provocação que eu fiz, nós podemos, só nesse agronegócio sustentável, provocando um debate, 300 milhões de oportunidades de trabalho. É mais do que a população toda do Brasil. Tira o povo da fome, né? Acaba com a fome no Brasil. Tu tem condições de pagar o teu próprio sustento. Tá certo. Muito obrigada. Nosso tempo está estourado. Eu agradeço a você que está em casa pela sua companhia. A gente retorna no próximo programa. Até lá.